sua vez, falaram exatamente no sentido contrário, as entidades bancárias e os diversos representantes que estiveram presentes ao auditório. Vamos agora acompanhar o reinício da audiência pública na tarde de hoje. Esta sessão da audiência pública. Senhoras e senhores, boa tarde. E para dar sequência à audiência sobre depósitos judiciais, a de 5.072, convido o doutor Júlio Bonafonte para falar pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos e pela Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, disporá de 10 minutos. Boa tarde, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, excelentíssimo ministro Edson Fachin, excelentíssimo procurador-geral, senhores presentes, senhores e senhoras presentes. Na verdade, inicialmente, gostaria de agradecer a Vossa Excelência a oportunidade de falar em nome de credores de precatórios alimentares. Porque os credores de precatórios alimentares estamos aqui debatendo a utilização dos depósitos judiciais para pagamento diversos, mas evidentemente que eu aqui falo em nome da Confederação Nacional de Servidores Públicos, Associação Nacional, a NSJ, e entidades, a Pampesp, a CETEG, o DEMO, que representa mais de 700 mil credores de precatórios em todo o Brasil. Eu diria que nós somos na parte fraca dessa discussão, porque os credores de precatórios alimentares, eles têm sofrido, nesses últimos 30 anos, sucessivos calotes oficiais, e muitos vieram a falecer, mais de 100 mil, sem receber o legítimo direito do precatório. Bem, vocês vão ver que isso tem uma relação direta até com a utilização dos depósitos judiciais para pagamento de precatório. Porque o que o credor do precatório, salários, aposentadoria, pensões, querem? Receber valores que tinham de salários, aposentados e pensões que foram sonegados, foram obrigados a bater na porta judiciária, decisão judicial. Tecnicamente, a nosso ver, o Estado do Rio de Janeiro, a Lei 147, 148, 163, ela foi uma conduta absolutamente correta. Nós entendemos mais constitucional pagar precatório e ter feito a utilização de parte do depósito judicial no valor de quase 4 bilhões, como foi dito aqui, e justificado que não houve risco, mesmo porque é importante registrar que essa legislação, ela data de 2006. A Lei 11.429 já autorizava a utilização do pagamento de precatório com depósito judicial. Então, são 9 anos. O que trouxe à baila essa discussão, esse debate, e aí parabenizo Vossa Excelência, é de que, com a decisão do Supremo na modulação dada em 43,57, o Supremo definiu 5 anos para pagamento de precatório. E as entidades, estados e municípios, terão que, além da receita corrente líquida, eles vão ter que se socorrer de fontes alternativas para poder cumprir essa decisão. Ora, é legítimo, sim. Rio de Janeiro teve uma conduta que, a nosso ver, pode seguir de modelo para outros estados e municípios. Por quê? Porque pagar com o precatório alimentar é absolutamente constitucional. Inconstitucional é não cumprir a decisão judicial transitada julgada, a Constituição Federal. Aí, nem técnica, nem juridicamente, nós temos como justificar. A ponto de denúncias em comissões de direitos humanos. Por quê? Porque o Estado Democrático de Direito, a segurança jurídica, não está sendo cumprida aqui no nosso Estado brasileiro. Então, é uma fonte alternativa, sim. É uma fonte alternativa em auxílio às entidades devedoras. É bom para o Poder Judiciário? Sim. Por quê? Porque o Poder Judiciário vai ver as suas decisões judiciais finalmente cumpridas. A Constituição Federal. O governante de plantão, Estado e município, vai cumprir a lei orçamentária, não vai ficar jogando para o sucessor e aí vai aumentando a dívida, vai se formando aquele bolo de neve, que aí não tem como pagar. Aí fica naquela situação, paga como quer, quando quer, e se quiser, e não paga, porque não tem punição. Vossa Excelência, inclusive, já tinha alertado, não adianta mandar o interventor com a malinha, que não vai levar o dinheiro para pagar.
Não tem como resolver sequestro, intervenção, improbidade administrativa. Nós temos que buscar uma solução. Bem, veio essa solução na modulação. Ministro Luiz Barroso, houve uma discussão. Vossa Excelência, inclusive, colocou muito bem. É necessário que uma fiscalização, o Conselho Nacional de Justiça, ele tem que regulamentar, compete a ele uma fiscalização. Eu não vejo preocupação, porque na própria legislação existe um fundo garantidor. Então, esse fundo de reserva vai garantir, em nenhum momento se discutiu, nesses 9 anos, que algum depósito social, alguém foi fazer um levantamento e o dinheiro não estava disponível. Nos últimos 9 anos, eu coloco. Ora, daqui para frente, o Estado do Rio de Janeiro, a legislação é 2013, nós estamos em 2015. E agora, até nós vamos ter oportunidade de ver o senador José Serra defendendo aqui, que fez uma proposta e o Senado aprovou, e hoje temos, dia 6 de agosto, a Lei Federal 151, autorizando a utilização de depósito judicial para pagar precatório. Eu não vou discutir despesas diversas, eu defendo, sim, a utilização do depósito judicial para pagamento de precatório, porque essa dívida tem que ser honrada. É necessário que se acabe com o ciclo do calote. Nós temos que ter um novo ciclo, o ciclo de honrar a dívida e pagar precatório. Se discutiu aqui que uma ou outra cidade de Socorro, no estado de São Paulo, pagou, de acordo com essa decisão judicial, pagou todos os precatórios, incluindo um precatório que datava de 40 anos. Eu diria até que socorreu o coitado, o credor, infelizmente já tinha falecido. Então, é vantagem para o Poder Judiciário ver suas decisões cumpridas, é vantagem para o Poder Executivo fazer uma gestão financeira responsável e pagar os precatórios. Bem, não é importante, vamos dizer, que amanhã depois viesse o Poder Executivo e fazer uma proposta de socorro para poder pagar precatório aumentando o CPMF ou uma parcela do CID, não. Vamos utilizar a verba de depósito judicial, que é legítimo. Não há inconstitucionalidade desde que ele tenha um fundo de reserva garantidor. E isso cabe ao Conselho Nacional de Justiça, aos tribunais de contas, fiscalizar. Mas, de qualquer forma, utiliza-se o depósito judicial, parte desse depósito judicial, para cumprir o pagamento do precatório. Bancos e tribunais. Nós vamos, evidentemente, que a resistência, quando se fala bancos e tribunais, eu fico até, isso aí surgiu, esses últimos anos, eu cito São Paulo. São Paulo, nós não temos banco oficial. O banco oficial em São Paulo é o Banco do Brasil. Por quê? Porque a nossa Caixa, que era o banco oficial, foi comprada pelo Banco do Brasil. E por que ela foi adquirida pelo Banco do Brasil? Porque 48% do ativo dela era da conta de depósito judicial, interessava ao Banco do Brasil comprar a nossa Caixa. Então, o Banco do Brasil é o banco oficial em São Paulo. E ele realmente, nesses últimos anos, ganhou muito dinheiro em cima da conta de depósito judicial. E mais, tá bom, puseram o dinheiro lá, está depositado, ele vai investir, ele vai emprestar até empréstimo pessoal para quem é credor de precatório, para ele poder, veja bem, a juros maiores do que ele devolve, quando devolve a taxa Selic e empresta a juros muito maiores do que paga. E isto, para o banco, evidentemente, que não há interesse que se movimente, que se mexa nessa conta. Mas não é isso. Pagar precatório é interesse público. Não é privado, é interesse público. E interesse tem que ser preservado. Então, não é constitucional essa conduta do banco, como também não é dos tribunais. Os tribunais, não vamos discutir spread bancário, vamos discutir a fonte de renda do contrato que ele faz com o banco, mas, de qualquer forma, ele não tem que sobreviver, porque hoje, realmente, o Poder Judiciário está sobrevivendo, não tem que sobreviver desses recursos. Ele tem, sim, que exigir autonomia administrativa e financeira, que está na Constituição, artigo 99, perante o Poder Executivo, para poder funcionar. Agora,
dizer, olha, se a gente não puder mais utilizar o valor do depósito social, o espécie bancário e o recurso do contrato, nós não vamos poder mais funcionar, aí realmente é jogar nas costas do coitado do precatório, que toda vez que vai receber surge um questionamento, uma inconstitucionalidade, nem a própria emenda 74 agora que está tramitando, ministro João Mendes, ela vai sofrer essa questão, porque tem o prazo do Supremo definido, mas tem que ter um dispositivo para cumprimento da própria emenda constitucional 74 que está tramitando. Então, é legítimo, é constitucional utilizar depósito judicial para o pagamento do precatório. Eu acredito que o Supremo vai dar um aval, vai avalizar e vai socorrer os credores de pagamento de precatórios alimentares. Muito obrigado. Eu agradeço ao doutor Júlio Bonafonte e convido o deputado estadual do Sergipe, Gérgio Passos, para falar pela Assembleia Legislativa daquele Estado. O senhor disporá também de 10 minutos. Boa tarde, senhor ministro Gilmar Mendes, relator da ADIM 5072, ministro Edson Fachin, subprocurador-geral aqui da República, demais expositores, público aqui que está acompanhando a audiência. Na verdade, antes de entrar no tema que irei abordar, gostaria também, já ouvindo hoje os relatos na parte da manhã, onde vários expositores colocaram que o problema estaria também no Pacto Federativo, que realmente está. A União detém de uma boa fatia dos recursos que arrecada. Mas, de outra sorte, também, nós percebemos, agora com a intenção da presidenta Dilma de recriar a CPMF, que tanto estados como municípios, ao invés de fazer valer a sua força, quando foi solicitados para dar apoio, preferiram ficar do mesmo jeito. A União, com quase 60% da arrecadação, se for aprovado, e os municípios dos estados, com 0,09% de 0,38%, demonstrando também que, para dar o apoio político, eles cedem às pressões e os problemas se avolumam nos estados e nos municípios. Com relação à matéria, e aqui nós percebemos até pelo questionamento do ministro Edson, que a matéria, vamos dizer assim, na questão das inconstitucionalidades, eu tinha feito um arrazoado para falar sobre inconstitucionalidade formal, material, mas entendi também que o propósito dessa audiência não é também ficar preso a esses temas, mas só relembrando o artigo 22, que diz que a competência privativa da União legislar sobre direito processual penal, inclusive com o nosso conterrâneo, Aires Brito, ministro aqui também dessa corte, quando foi relator da ADIM 3125 do Amazonas, disse que lei que versa sobre depósitos judiciais é de competência legislativa exclusiva da União por tratar de matéria processual. Mas entendamos que essa matéria esteja superada. Vamos entender que é uma competência concorrente, como algumas pessoas falaram aqui, por se tratar de direito financeiro. E aí me chama a atenção o artigo que trata também o artigo 24 da Constituição Federal. Afinal de contas, cabe à União traçar linhas gerais e os estados e os municípios fazerem as regulamentações e as suplementações. Mas o que a gente percebeu aqui hoje, infelizmente, é que cada estado está legislando da sua forma e avançando além daquilo que foi determinado na Lei Complementar 151, recentemente. E aí cria uma desestabilidade, não há harmonia entre a legislação federal, as estadual e as possíveis municipais que venham ser criadas. E se nós entendêssemos também que não tivéssemos a lei complementar, tivéssemos num vácuo legislativo, onde seria aplicado o artigo 24, parágrafo 4º da Constituição Federal, se os estados saíssem na frente, e aí diz o parágrafo 4º, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. E aqui hoje foi relatado em vários casos que há, sim, esse choque, inclusive com uma afronta, no meu entender, à própria autonomia dos entes. Afinal de contas, no meu estado, em Sergipe, recentemente foi aprovada a Lei Complementar 264, de 26 de agosto de 2015, também objeto da ADIM 5375 e 5376, e lá o Estado vai poder ter acesso aos recursos de depósitos judiciais, onde ele for parte, onde também ele não for parte, ou seja, vai pegar o dinheiro dos terceiros, que já foi mencionado aqui, reservou só o dinheiro dos municípios para que os municípios pudessem ter acesso. E aí a gente pergunta, por que o Estado pode retirar o dinheiro de todas as partes dos terceiros?
os municípios não teriam o mesmo direito? Os municípios não estão no mesmo pé de igualdade nesta federação? Ou será que o Estado se sobrepõe aos entes municipais? Não é essa a visão que nós entendemos. Inclusive, a juíza federal Gabriela Serafim diz: a autonomia das entidades federativas deve ser preservada, sob pena de vermos comprometida a própria estrutura da federação. Então, é o que pode acontecer no meu estado de Sergipe, no Rio de Janeiro também, onde o Estado pode, em uma canetada só, pegar o dinheiro dos depósitos judiciais, dos terceiros, dos municípios. E os municípios, quando for ter acesso, não terão mais direito a esse dinheiro. Mas avançamos. Uma questão que nos chama a atenção, principalmente que nós fazemos parte do Poder Legislativo, é a questão da transparência, é a questão da utilização desse recurso, da fiscalização, que é uma função principal do Parlamento, e aí me preocupa bastante. Afinal de contas, para se ter uma ideia, no estado de Sergipe, a gente encaminhou um ofício ao presidente do Tribunal de Justiça, porque a gente vinha para cá para trazer esse dado de quanto foi que o Estado retirou no final de agosto para pagar, e aqui tem um adendo, não é para pagar precatório em Sergipe. Lá, a utilização é para pagar servidores inativos. Então, o Estado vai ter um fluxo de caixa para pagar servidores inativos, provavelmente até o final do ano. Mas, perguntando quanto se teria retirado, o desembargador Luiz Antônio Araújo Mendonça, presidente do TJ, nos respondeu: em atenção ao ofício número 9, GAB, de 15 de setembro de 2015, comunico a Vossa Excelência que esse tribunal não foi cientificado oficialmente quanto aos dados solicitados. Nesse sentido, sugerimos a Vossa Excelência que remeta a solicitação ao banco quanto ao valor já sacado pelo Poder Executivo das contas de depósitos judiciais e extrajudiciais administrados por esse tribunal. Ou seja, se o próprio tribunal, que é o guardião desses recursos, ele não é o detentor, é o guardião, não tem o mínimo de controle, imagine como nós, parlamentares, poderemos fazer a nossa função de fiscalizar a aplicação, de fiscalizar se os 30% foram, sim, respeitados no fundo, porque se fala aqui no fundo que vai subsidiar o dinheiro quando as pessoas precisarem, mas quanto é esse fundo? Se lá em Sergipe, por exemplo, a gente não tem nem a informação de quanto saiu, de quanto no momento que a lei foi publicada existia nas contas dos depósitos judiciais, e isso, com certeza, nos deixa com uma bastante preocupação. E vamos além, o técnico aqui hoje da Secretaria do Tesouro Nacional, com relação à questão de como seria escriturado isso, eles que não têm uma classificação orçamentária para os depósitos judiciais dos terceiros, que esse, para mim, é o maior risco que se tem. Como depois contabilizar esse dinheiro quando sair? Como é que ele vai retornar? Na nossa lei não tem um prazo, por exemplo, de devolução desses recursos. Provavelmente os estados irão utilizar esses recursos durante muitos e muitos anos, como já acontece no Rio Grande do Sul, que a lei é mais antiga, e até hoje fica mantendo o limite, mas não há uma previsão de devolução. E esses recursos são do Poder Executivo? Esses recursos são do Poder Judiciário? Ou são daquelas partes que estão litigando em cada feito? E isso é o que nos está nos preocupando. Em Sergipe, inclusive, não teve nem até a assinatura do termo de compromisso, porque na legislação estadual não havia essa necessidade, por isso que o presidente do TJ não tem acesso às informações, como em outros tribunais, e aí sim a necessidade de que a norma nacional, se assim for, regule e evite que cada estado faça uma legislação, que cada estado regule esta matéria, deixando a insegurança jurídica pairar. E não é isso que nós entendemos que o tribunal deseja, o tribunal pretende analisar, ver como melhor solucionar este caso. Com relação também ao direito de propriedade, que pouco se falou hoje pela manhã, previsto no artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, nós percebemos que o Poder Judiciário, e aqui eu já vi várias manifestações do Colégio de Presidente do Poder Judiciário, e foram assinadas várias cartas contestando o uso dos depósitos judiciais, colocando que os próprios presidentes do TJ não assinassem, não dessem, vamos dizer assim, a possibilidade dos poderes executivos utilizarem. Em Sergipe, pelo menos a iniciativa do projeto de lei que lá teve foi exclusiva do Poder Executivo. Mas o Poder Judiciário é mero detentor desses recursos, é um mero guardião. Em verdade, esses recursos pertencem às partes, como já falei, e precisa... O Poder Judiciário não pode expor, nem o Poder Executivo, e aqui a gente vê que a contenda se resume. Esse dinheiro vai ficar com os bancos, esse dinheiro vai ficar com o Poder Executivo de cada ente, e quem teria maior segurança
vamos dizer assim, para, no momento que no momento que a sentença sair, ela seja cumprida integralmente. Ou nós vamos ter, como já foi falado, mais alguns precatórios futuros, tirando o problema de agora e jogando para frente. Nós passamos por um momento de crise, uma crise política, inclusive, e aí as pessoas dizem que não tem preocupação porque a lei vai regulamentar. Mas como? Se, infelizmente, hoje nós não temos nem a confiança da população nos nossos políticos. Então, é um tema relevante, senhor ministro Gilmar Mendes, relator. A audiência pública, com certeza, colaborará com Vossa Excelência. Temos certeza que as inconstitucionalidades apontadas pelos autores da ação, inconstitucionalidades formais, materiais, serão, no momento oportuno, vamos dizer assim, vistas pelo senhor, e, com certeza, essas normas irão sair do mundo jurídico. Nós, como servidores do Poder Judiciário sergipano, como técnico judiciário, nesse momento, como deputado estadual, nós sabemos da preocupação que o Poder Judiciário vive e, com certeza, diante de tantos casos, e aí quando dificulta a fiscalização, com certeza, quando dificulta a transparência, com certeza podem surgir novos casos de corrupção, e não é isso que nós queremos. E, desde já, agradeço a oportunidade, parabenizando pela iniciativa da audiência pública, e uma boa tarde a todos. Agradecemos o pronunciamento do deputado Jorge Passos e passamos em seguida ao pronunciamento do deputado estadual Bonifácio Mourão, que falará em nome da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, que preside essa audiência pública, excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, excelentíssimo senhor Odim Brandão, digno subprocurador-geral da Justiça, senhoras e senhores, senhores ministros, nós estamos aqui na companhia dos nossos deputados estaduais e líderes, Gustavo Valadares e Gustavo Correia. Por sinal, Gustavo Correia é neto do ex-ministro Oscar Correia, que está aqui presente, ex-ministro dessa corte. E nós estamos aqui para falar mais sobre a lei do Estado de Minas Gerais, lei número 21.720. Esta lei contraria, ela vem na contramão do trabalho que tem feito o Poder Judiciário ao longo do tempo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o Judiciário, conforme todos sabemos, incluindo através do Conselho Nacional de Justiça, tem feito um trabalho cada vez mais de agilização do Judiciário, combatendo a morosidade na Justiça. E, a nosso ver, estas leis aprovadas, particularmente a lei mineira, ela vem na contramão. Por quê? Porque o Estado pegando dinheiro, particularmente o dinheiro dos particulares, ele vai ter um interesse cada vez maior em que a Justiça seja morosa. Porque quanto mais morosa, quanto mais demorar, quanto mais ficar a tramitação do processo, quanto mais demorar essa tramitação, mais tempo o recurso vai ficar no cofre do Poder Executivo. Então, esta questão é uma questão de ingresso e manutenção dos recursos dos depósitos judiciais nos cofres do Estado, está diretamente relacionada ao tempo de tramitação do processo. Isto pode gerar ao cidadão uma imagem distorcida, mas uma imagem de que o judiciário não tem interesse maior na celeridade do processo. E por que eu estou falando isso? Porque no Estado de Minas Gerais foi assinado um termo de compromisso entre o governo do Estado e o presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nesses termos. E agora, nós vimos, através da mensagem do governador de Minas Gerais, nós vimos, esta mensagem é muito clara, quando o governador, que assinou o termo junto com o presidente do Tribunal de Justiça, eles falam que, caso as medidas propostas não sejam aprovadas pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, corre-se o risco de contingenciamento no pagamento da folha dos servidores públicos e de transferência para os outros poderes. E aqui eu quero deixar bem claro que a lei mineira não coloca o precatório como na prioridade essencial no pagamento. Coloca a folha dos servidores públicos, como está claro na mensagem do governador, assinada também pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E esta mensagem, ela não deixa claro também
como o Estado vai manter o dia a dia, que consta, inclusive, nas perguntas dos ilustres ministros. Como vai colocar no orçamento? O Estado vai vigiar? Como falou muito bem aqui o representante do Banco do Brasil, só mesmo depois que terminar, se a Justiça não decidir em nenhuma questão, aí é que vai ficar um fundo mais garantido. Porque fora disso, o Estado não contabiliza, o Estado está dizendo que está garantido, mas Minas Gerais está retirando 75%. De um cálculo aproximado dos valores de Minas Gerais é de 8 bilhões. 75% representam cerca de 6 bilhões de reais. E nós temos aqui, a seguir, uma questão que nos parece interessante também, que é a ameaça feita. Além da ameaça, a afirmação do secretário de Planejamento de Minas Gerais, senhor Elvésio Magalhães, que fala, claro, que quando o Estado faz uso, o Poder Executivo faz uso dos recursos judiciais, ele está encontrando uma saída ousada. Esta saída ousada, a meu ver, é um eufemismo, é um abrandamento de expressão para quem quer violar a Constituição Federal. E violar o artigo 21 com muita clareza. Está violando o artigo 21 da Constituição Federal e outros artigos. E outros artigos, naturalmente, porque, no caso de Minas Gerais, embora o texto do artigo 1º da Lei 21.720 fale que o recurso será utilizado para pagamento da folha dos servidores públicos, para precatórios, para assistência judiciária e para pagamento da dívida pública, na verdade, a mensagem do governador e do presidente do Tribunal de Justiça desmente tudo isso, quando resume dizendo que é para pagamento da folha dos servidores públicos. Então, nesta situação, nós queremos mostrar que este pagamento está, a meu ver, também na contramão da orientação do Poder Judiciário, que prioriza sempre o pagamento de precatórios, conforme já foi defendido aqui pelo doutor Júlio. Então, nós queremos também mostrar a outra questão aqui, que seria este extrato do Minas Gerais, muito interessante, porque a lei mineira foi votada de afogadilho. A mensagem chegou lá na Assembleia Legislativa no dia 26 de junho deste ano. Já no dia 14 de julho, isto é, 11 dias úteis depois, ela já estava sancionada. Então, feita de afogadilho, esta lei foi atropelando a Constituição Federal de várias formas. Por quê? Porque lá, na lei mineira, o Estado não precisa ser parte, não. Nem Estado, nem União, nem município, é só para o Estado. Confisca o dinheiro dos cidadãos. A verdade é essa, dos litigantes, que não são parte. A ministra Carmen Lúcia teve uma oportunidade muito feliz de falar assim, perguntar ao cidadão se ele está de acordo? Isso foi perguntado? Não, isso é a revelia deles. E, ao mesmo tempo, a própria ministra Carmen Lúcia, numa palestra feita há pouco tempo, em maio deste ano, ela mostrou que interessa a alguém a morosidade do judiciário. E aí, a nosso ver, passa a interessar ao Poder Executivo dos Estados-membros, que estão votando leis desta natureza. E como assinalou aqui também o Procurador do Estado do Sergipe, os Estados estão legislando de forma completamente diferenciada. Se, a nosso ver, é inconstitucional, por quê? Porque se trata de matéria processual, sem a menor dúvida. Alguns Estados estão interpretando que não, que é matéria financeira, que é competência concorrente, estão confundindo. E aqui nós gostaríamos de, nesta questão relativa ao Poder Judiciário e relativa ao Minas Gerais, que é o órgão oficial do Estado de Minas Gerais, a lei foi votada de afogadilho. Assim que terminou, foi sancionada dia 14 de julho, assinou o termo de compromisso com o Banco do Brasil 3 dias depois. E já em setembro, aliás, assinou o termo de compromisso com o Tribunal de Justiça. Já em setembro, assinou o contrato com o Banco do Brasil. E foi publicado no Minas Gerais em apenas uma página. No Minas Gerais circulou com uma página, somente, no dia seguinte. E nesta página procura confundir, isto é, procura dizer que está baseado na lei complementar número 151, lei federal de autoria do senador José Serra, mas ela não está. Está baseada na lei mineira 21.720, que lhe dá plenos poderes para buscar o dinheiro dos cidadãos onde o Estado não é parte. Os cidadãos estão litigando, o Estado não é parte e o Estado se sente no direito de buscar. E nós citamos, inclusive, um exemplo que impressiona. Uma mulher
propõe uma ação de alimentos contra o seu marido que a abandonou para alimentar os seus filhos. Ganha a ação e o Estado já pegou 75% desse recurso. Depois é outro tempo para tentar recuperar. Então, nós queremos, já que o nosso tempo está esgotando, dizer também que o Estado de Minas Gerais está fazendo uma coisa diferente. Os estados, de modo geral, estão começando com um percentual determinado, depois vão aumentando o percentual. Minas Gerais, ao contrário, começa com 75% e diminui para 70%. Se são cerca de 6 bilhões, teria que devolver ao fundo 300 bilhões no ano que vem. Ora, se o próprio governo está dizendo que a situação do Estado é calamitosa, qual é a garantia que vai devolver os 300 bilhões no ano que vem? Nós gostaríamos, nesta oportunidade, também de responder às perguntas muito bem elaboradas pelos senhores ministros, mas, de alguma forma, procuramos responder algumas em nossa exposição. Mas terminamos a nossa exposição, senhores ministros, além de assinalar a grande honra que temos em que está aqui nesta audiência pública, resumi-la dizendo o seguinte: a lei é inconstitucional, está muito claro, fere nitidamente o artigo 21 da Constituição Federal, trata-se de empréstimo compulsório, de confisco e até de invasão de direito de propriedade. A urgência adotada na lei mineira é totalmente injustificável. Ela contribui para algum desgaste do Poder Judiciário, na medida em que o Poder Executivo vai ter interesse na maior morosidade possível da Justiça. E nós precisamos, e com certeza nós estamos na expectativa, de uma decisão firme e o mais urgente possível do Supremo Tribunal Federal para vermos essa questão resolvida, que hoje é uma preocupação de todos nós. E terminando as nossas palavras dizendo que o desequilíbrio das contas públicas do Estado, do Estado ou do Poder Executivo, não se resolve certamente com medidas ousadas e inconstitucionais. Resolve-se com bom planejamento e boa gestão. Agradecemos ao deputado Bonifácio Mourão e passamos, em seguida, a palavra ao doutor Paulo Caliendo para falar pela Confederação Nacional dos Municípios. Também disporá de 10 minutos. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça, senhores ministros, audiência, colegas, eu venho falar em nome dos municípios e, assim, me atenho, senhores ministros, tão somente ao ponto de vista dos municípios em relação ao tema, e não em relação às leis estaduais que muitas vezes foram mencionadas aqui. Em relação ao tema, nós temos que, antecedendo a discussão dos depósitos judiciais, especialmente em relação à Lei Complementar 151, nós tínhamos um regime, que é a Lei 11.819, em relação aos municípios, a 11.429 em relação aos estados. As duas possuíam vigência e não foram consideradas inconstitucionais materialmente ou formalmente, e tiveram, durante todo esse período, ou seja, de 2003 até o presente momento, uma situação de uso que foi praticamente sem gerar grandes traumas em relação às finanças públicas nacionais, federais ou municipais. Se nós formos verificar as duas legislações, elas têm algumas diferenças. A primeira é que a Lei 10.819, diferentemente da 151, ela tratava tão somente de créditos tributários. E a 151 trata de créditos tributários e não tributários. De outra parte, os processos que eram regulados da 10.819 estão somente os processos judiciais. A 151 acrescenta os administrativos, mas que, em nosso entender, não vão representar um problema tão forte em função da inexistência de depósitos judiciais ou administrativos para fim de recursos na esfera administrativa. Em relação à destinação, sim, houve uma ampliação de destinação de uma em relação à outra. A 10.819 tratava tão somente de precatórios em relação à dívida fundada no artigo 3º, e a 151 ela vai tratar de outros temas além dos precatórios e vai tratar da dívida fundada também, mas vai acrescentar tão somente as despesas de capital e a recomposição do fluxo de caixa em relação aos regimes próprios de previdência, não abarcando outras possibilidades que foram aqui mencionadas em relação a algumas leis estaduais. O que nós encontramos em relação a essa normativa?
essa proposição surge especialmente em função do julgamento e da modulação da emenda constitucional 62. Ou seja, os municípios, do ponto de vista dos municípios, trata-se de uma norma que visa permitir a realização do cumprimento de orientações da própria Corte. Então, esse é um ponto a ser destacado. A necessidade de se cumprir esse grave ônus, que é solver um passivo gigantesco histórico em relação aos precatórios, ele pode ser realizado dessa forma. Eu penso, em relação ao tema, a inexistência de grandes casos de divergência em relação ao uso desses depósitos judiciais, pelo menos no campo dos municípios. O único caso citado que eu vi aqui pela manhã é o caso do município de Tubarão, em que os municípios mesmo, partidários de uma gestão responsável, veem que, nesse caso, a própria Corte, no RE 573434, entendeu que, nesse caso, havia um erro claro de procedimento quando houve a possibilidade de levantamento dos depósitos judiciais por meio de decreto, com a formação do fundo que estabelecia esse levantamento, estabelecia por meio de decreto e não por meio de uma lei que assim estabelecesse a conformação do fundo. Nós cremos, portanto, que este caso apresenta-se fora da curva e, se nós fôssemos levantar todos os casos hoje no país, não há menção a graves casos, a esse uso que deve ser temporário, que deve ser excepcional do ponto de vista das finanças públicas. A Confederação dos Municípios e os municípios em geral defendem claramente o aperfeiçoamento, a manutenção e o aprofundamento da lei de responsabilidade fiscal, o equilíbrio orçamentário, e cremos que, em grande parte, o tema não se trata em relação à inconstitucionalidade material ou formal desses dispositivos, mas em relação ao aperfeiçoamento desses dispositivos. Esse é um ponto a se destacar, porque tratam-se de recursos que surgem na vivência municipal, dentro de um contexto que não pode ser descartado, tanto da emenda constitucional 62, sua modulação e a discussão em relação a ela, mas dos graves desajustes que o federalismo brasileiro impõe aos municípios. Se nós formos verificar a concentração tributária dos recursos na União, as graves discussões que nós temos perante a própria Corte aqui em relação à desoneração do FPM e o seu impacto nas contas municipais, a questão dos royalties do petróleo, a questão relativa a diversos conflitos que nós encontramos em relação a tributos de competência estadual e municipal, nós verificamos que essa é uma questão tão importante quanto solver a questão do financiamento dos municípios dentro da nossa federação. Talvez isso impedisse ou mesmo tornasse inexistente a possibilidade de se recorrer a mecanismos que são extemporâneos, que são excepcionais, como eu mencionei posteriormente. A fiscalização é um ponto fundamental nesse ponto. E gostaria, inclusive, de mencionar que recebemos tanto as perguntas do ministro Gilmar Mendes como do ministro Edson Fachin, e claro, são perguntas extremamente procedentes, muitas delas importantes, e que deveriam ser contextualizadas dentro do regime das novas regras de contabilidade pública. E um manual de novas regras de contabilidade do setor público, que estabelecem diversos novos procedimentos, ainda em gestação, ainda em discussão, permitiriam verificar que nós saímos de um modelo de absoluta falta de transparência para um momento de transparência fiscal com plano de contas, com exigência de fiscalização, de comprometimento. Portanto, talvez esse recurso não seja do interesse, muitas vezes, dos municípios, porque estabelece situações aqui, como bem mencionado pelo ministro, o ministro Gilmar Mendes, em suas perguntas, muitas vezes se consideram, inclusive como ônus financeiros, como, por exemplo, a restituição do pagamento via a correção pela taxa Selic, que é muito pior do que a manutenção dos recursos em depósitos judiciais. Os casos graves que Vossa Excelência devem conhecer, de municípios que não têm conseguido retirar transferências voluntárias, fazer uso de seus recursos constitucionais, porque estão com a sua regularidade perante os órgãos federais incapacitados. Portanto, o uso deles por parte dos municípios tem sido feito de modo geral, dentro de uma curva normal, muito respeitoso, tanto com relação aos contribuintes, aos jurisdicionados, como com relação à gestão das contas públicas. Eu gostaria de mencionar alguns aspectos
também já mais ao final, dizendo que não se trata de um oportunismo do ponto de vista, pelo menos aqui em relação aos municípios, porque não se trata de um instrumento novo e de uso disseminado para fazer face às despesas de caixa dos municípios. Também não se trata de um desajuste crônico dentro do sistema, pelo contrário, é um caso excepcional que está sendo utilizado, e também não é de interesse aqui, de nenhuma forma, a continuidade da morosidade do Poder Judiciário. Pelo contrário, aqui se nota que a influência da morosidade decorre de outros fatores que não esse. Nós não encontramos, apesar das diversas opiniões e diversas manifestações do sistema financeiro, não encontramos aqui grandes casos que nós pudéssemos listar. Até se nós fôssemos ver os grandes casos, talvez o grande caso aqui emblemático que teria uma discussão em relação ao tema, seja o Estado de São Paulo, seja o município de São Paulo, mas dentro da grande maioria dos municípios, e nós temos uma amostragem muito grande, de mais de 4.500 municípios no país, não teríamos como trazer todos esses dados imediatamente. Portanto, finalizando, tenho certeza que o objetivo desse mecanismo, se bem utilizado dentro dos parâmetros mencionados, ele se constitui um instrumento que não provoca um desajuste fiscal profundo, mas que merece, com certeza, aperfeiçoamento pelo Congresso, com apreciação pela Corte, mas também com a sua manutenção como instrumento para os momentos de desequilíbrio e com absoluta parcimônia. Muito obrigado. Agradeço ao doutor Paulo Caliendo e passamos a palavra agora aos doutores Roosevelt Beltrame Rocha e ao vice-prefeito de Belo Horizonte, doutor Délio Jesus Malheiros, que falarão pela Frente Nacional de Prefeitos. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, excelentíssimo doutor Odim Brandão Ferreira, subprocurador-geral da República. Eu serei bastante breve, vou dividir o tempo com o meu colega, vice-prefeito Délio Malheiros, e procurarei ser objetivo para, pelo menos, tentar responder uma questão colocada hoje pela manhã, um debate muito rico e muito técnico. Apenas para esclarecimento, como os municípios brasileiros foram bastante atacados aqui pela manhã, é importante trazer um dado, e é um dado da STN, ele é de 2012, mas ainda é bem atual, que o estoque de precatórios ele se concentra em 45 municípios de todo o Brasil. Então, é dizer, nós somos mais de 5 mil municípios e tem 45 mil municípios com estoque de precatório superior a 15% da receita corrente líquida. Então, o problema não está nessa amplitude que está aí colocado. E com um dado relevantíssimo, mais de 70% desse valor está concentrado no município de São Paulo, né? Então, ou seja, não são todos os municípios do Brasil que estão com esse problema. Belo Horizonte, que é meu caso concreto, ele tem um orçamento de 10 bilhões de reais, precatórios pagos anualmente na casa de 60 milhões de reais, né? 5% da receita corrente líquida é o caso muito parecido com o caso de Porto Alegre, né? Então, na verdade, são pequenas células, né? Poucos entes federados, no caso dos municípios que estão com esse problema, e, na maioria deles, problemas não tão graves quanto os problemas estaduais, afora, é claro, um outro município e o município de São Paulo, que aqui especifiquei, né? Os municípios todos vinham cumprindo muito bem a emenda 62, emenda constitucional 62. Daí o Supremo, com as ADIs, declarou essa emenda constitucional inconstitucional, né? E veio a modulação de efeitos para o pagamento até 2020 e, de fato, complicou bastante a vida dos municípios brasileiros que partiram para um estudo, uma concertação, uma tentativa, na verdade, de efetuar esse pagamento até 2020, chegando, inclusive, a propor aí no Congresso Nacional uma PEC, né, que está lá tramitando, fazendo a previsão para o pagamento para a utilização dos depósitos privados pelos municípios. Isso é importante destacar, porque o município
não faz o uso desse valor, dessa verba privada, como faz os estados da federação. Ou seja, o município só trabalha com a lei complementar 151. Né? E, nesse ponto, uma grande questão que foi colocada aqui pela manhã é a questão do ente público cujo depósito esteja concentrado em um número pequeno de ações. É um problema real de alguns municípios de porte médio no Brasil. Como fazer com essa questão? E a grande questão do uso do depósito judicial são as garantias. Né? Em Minas Gerais, Belo Horizonte já está em tratativas com o Tribunal de Justiça local, e as nossas tratativas envolvem apenas a utilização da Lei Complementar 151, né? E o tribunal, num contrato de prestação de serviços com o Banco do Brasil, o judiciário entra como interveniente nesse contrato, e nesse contrato tem a previsão de que o judiciário pode imediatamente fazer o bloqueio das contas do município quando ele não estiver, quando ele desobedeceu a sistemática da Lei Complementar 151. E um outro ponto muito discutido nos fóruns de procuradores, é a eventual utilização, inclusive, da garantia do bloqueio do próprio fundo de participação do município, eventualmente até do Estado, quando ele, eventualmente, não cumprir a sistemática da Lei Complementar 151. Né? Essa é uma grande questão. A garantia, todo mundo tem receio, na verdade, do risco do não pagamento pelo município, de não honrar os seus pagamentos, principalmente no que tange a questão da utilização do fundo de reserva. E nós aqui cremos que a utilização, eventualmente, do fundo de participação e de bloqueio de contas resolveria essa questão. Obrigado. Vou. É por isso que eu... Com a palavra, doutor Délio. Senhor presidente, ministro Gilmar Mendes, senhor Odim Brandão, senhor procurador-geral da República, ministro Edson Fachin. Serei bastante objetivo, mas quero dizer para Vossa Excelência que eu, como cidadão, como advogado licenciado, como vice-prefeito, eu fico extremamente preocupado com esse precedente que se abre. Primeiro, a questão da competência. É um endividamento do Estado. O Senado Federal, pelo artigo 52 da Constituição, senhor ministro Gilmar Mendes, deixa muito claro que é competência daquele colegiado estabelecer limite de endividamento do ente federado. A sua resolução 4873 diz isso. Como permitir que os estados, com uma lei estadual, possam avançar sobre os depósitos judiciais? E cada estado legislando à sua maneira. Em Minas Gerais diz que é para pagamento da dívida com a União. Se Vossa Excelência consultar a Ação Popular 1944, é da minha autoria, discutindo a dívida de Minas com a União, em que se cobrou, em que se cobra 13% ao ano, considerando a correção e os juros. E para mim foi fácil fazer essa ação, porque eu já advoguei 20 anos defendendo os mutuários, simplesmente pegaram o mesmo contrato de mutuário e fizeram com a União. Impagável. A Caixa Federal já renegociou todos os contratos com os mutuários, porque esse contrato é absolutamente impagável. Como permitir o Estado agora ficar com esse dinheiro dos depósitos, não só das ações contra o Estado, mas dos particulares? Que dinheiro é esse? É um empréstimo? Se for empréstimo, o Senado não permite esse endividamento. É uma operação de crédito. Se for um dinheiro entregue ao Estado, é confisco. Nós estamos diante de um empréstimo irregular, ou estamos diante de um confisco. O Estado de Minas vai tirar 75% dos depósitos até chegar no chamado volume morto. A partir daí, ele começa a completar o saldo em conta para as retiradas, eventualmente de acordo entre as partes. Para os municípios, nós assistimos uma mudança de uma lei federal. Sim, o levantamento de depósito judicial é uma matéria tratada no Código de Processo Civil, que é uma norma federal. Como permitir aos estados com diversas legislações estaduais retirar esse dinheiro? Senhor ministro Gilmar Mendes,
nós estaremos diante do pai dos precatórios. Minas Gerais levantou a semana passada 2 bilhões de reais. O cidadão vai para o precatório e as discussões envolvendo a competência, porque às vezes o mesmo Estado quer cobrar um ICMS, o outro Estado, e aí teremos um limite, uma discussão entre esses Estados. E o perigo do precedente? Quantos recursos nós temos em fundos vinculados? No Ministério do Meio Ambiente, o Fundo Clima com 2 bi? Quantos depósitos nós temos das instituições financeiras que têm que provisionar recursos? Das seguradoras, do seguro obrigatório, de vários outros entes e várias outras organizações não governamentais? Daí, senhores ministros, digo para vossas excelências que é um precedente perigosíssimo, perigosíssimo, permitir que os Estados levantem esse recurso. É a desmoralização do judiciário. Como o cidadão vai nos procurar uma empresa e dizer, faça o depósito judicial que eu quero discutir? O credor diz assim, pode depositar, eu vou levantar. Ora, senhores ministros, é um precedente perigoso que coloca em risco o processo judicial, o equilíbrio entre as partes, tão preconizado na Constituição Federal. O perigo do confisco, o perigo do endividamento de um Estado sem que ele tenha autorização do Senado, porque já está no limite do seu endividamento. Porque o senhor governador do Estado de Minas Gerais, do PT, não discute a dívida do Estado de Minas Gerais de 90 bilhões com a União e vai usar desse mecanismo ilegítimo e ilegal para pagar parte dessa dívida. Discuta a dívida, mas não use um dinheiro desse que não lhe é permitido, que vai causar um estrago irreversível na democracia, que vai colocar em xeque a credibilidade do Poder Judiciário. Não vi de manhã discussão, mas peçam a vossas excelências que se atentem quanto ao artigo 52 da Constituição Federal, porque nós estamos tratando realmente de endividamento do Estado, e isso a Constituição não permite. Muito obrigado, senhores. Obrigado, doutor Délio Jesus Malheiros. E passamos agora a palavra ao doutor Sérgio Campinho para falar em nome da Confederação Nacional da Indústria. Obrigado. Excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, excelentíssimo senhor subprocurador da República. Nossa abordagem vai ser sobre a Lei Complementar 147 de 2013, que foi modificada pela Lei Complementar 148, também de 2013, do Estado do Rio de Janeiro. Inicialmente, ressaltamos que a medida é até bem intencionada, né, porque tem por escopo solver o histórico passivo com os precatórios. E o percentual que se tem na legislação até nos parece razoável, né, na medida em que você tem um percentual do fundo para 75% e o percentual é, portanto, muito razoável. Entretanto, nós estamos vislumbrando com essa prática um sério risco, que é o risco da não devolução imediata desses valores. E isso está presente no próprio artigo 2º da lei estadual, em que se preconiza a possibilidade de, quando o credor, com a ordem judicial, munido da ordem judicial, se apresentar na instituição bancária para levantar o valor do depósito, o valor não está ali disponível e será, portanto, instado o Estado a, em 3 dias úteis, promover o respectivo numerário para a satisfação daquela ordem judicial. Então, a própria lei admite essa possibilidade. E esse é um ponto efetivamente crítico, porque, na verdade, o jurisdicionado está trocando dinheiro, valor, que tem o direito de levantar, por um título ilíquido,
que na prática sim pode se apresentar. Então, a nossa grande dificuldade foi a de superação de barreiras constitucionais. A primeira delas que eu destaco aqui é uma questão de inconstitucionalidade formal, porque se formos pegar a origem do processo legislativo, essa lei complementar 147, ela vem de iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e que, a nosso ver, não teria respaldo no artigo 96 da Constituição Federal, porque não se trata de matéria de auto-organização. Na verdade, essa lei de iniciativa do Poder Judiciário acaba dispondo sobre sistema financeiro, o que é reservado à lei federal, lei complementar federal. Então, vemos aí esse óbice de inconstitucionalidade formal. Um outro aspecto é a ofensa ao direito de propriedade, porque o valor ali depositado, ele é titularizado pela parte. Diante do risco de não poder levantar aquele valor, e isso é fundamental no contrato de depósito, porque o depositante ele tem o direito de receber a coisa e o depositário de entregar sempre que ela for reclamada, e vai estar com base numa ordem judicial deferindo aquele levantamento, pode-se chegar, como se falou, àquela situação em que não haja numerário disponível para a satisfação daquele crédito. E, portanto, está se fazendo uso de valores de terceiros, de titularidade de terceiros, que não tem a garantia de pronto recebimento, o que estaria ali violando, a nosso ver, o caput do artigo 5º da Constituição e o inciso 2 do artigo 170, também da Constituição Federal. Um outro aspecto que nos chama a atenção é a obrigatoriedade de se pagar os precatórios, segundo os termos do caput do artigo 100, com as receitas correntes do Estado. E, como nós sabemos, o conceito de receita pública se traduz na entrada que integra-se ao patrimônio público sem qualquer ressalva, sem qualquer condição, o que parece não ser o caso em exame, na medida em que, efetivamente, esse valor ele não ingressa e não se integra ao patrimônio público. Na verdade, no nosso entendimento, o que se está tendo, sim, é uma entrada de caixa, na medida em que há a obrigação de restituir. Portanto, isso estaria em desconformidade com o caput do artigo 100 da Constituição. Sem falar, né, na figura que acaba por se configurar do empréstimo compulsório, porque se aquele valor ele pertence ao jurisdicionado, e ele está sendo indisponibilizado e há o risco de não ter a disponibilização imediata, se estaria ali, quanto à natureza jurídica, se criando um verdadeiro empréstimo compulsório e, nos termos da Constituição Federal, artigo 146, são números clausos, ou seja, não se pode ter empréstimo compulsório para outra situação que senão aquelas limitadas no texto constitucional. E, por fim, encerrando a nossa participação, chamamos apenas a atenção para o fato da permanência da eficácia da Lei Complementar 147 diante da Lei Complementar Federal 151, que tem, a nosso ver, mecanismos de controles mais apurados, engloba receita tributária, na medida que a Lei Complementar Estadual é de receita não tributária, e esse é o ponto nodal de risco a nosso sentir. Então, fica aí essa reflexão se a eficácia da Lei Complementar 147 restou prejudicada com o advento da Lei Federal Complementar 151 de 2015. Muito obrigado, senhores ministros. Agradeço ao doutor Sérgio Campinho e convido, desde logo, o desembargador Milton Nobre para falar pelo Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil. Também disporá de 10 minutos. Boa tarde a todos. Senhor ministro Gilmar Mendes, senhor ministro Edson Fachin, doutor Odir Brandão, subprocurador-geral da República. Eu agradeço, em primeiro lugar, ministro, o deferimento
a palavra ao Colégio Permanente de Presidente do Tribunal de Justiça e quero louvar a iniciativa de Vossa Excelência, que mais uma vez demonstra o espírito de estadista e o compromisso com a Constituição e com o Estado Democrático de Direito ao convocar esta audiência pública. A audiência pública é a ferramenta mais importante que o Supremo Tribunal tem à disposição para colher diretamente a palavra da sociedade a respeito de assuntos sensíveis de ordem econômica, de ordem social e de ordem política, os quais sempre não são indiferentes jurídico-constitucionais. E, portanto, essas audiências são importantíssimas para se colher o dissenso e o consenso social que permitem a formulação de princípios éticos que vão respaldar a validade da produção jurídico-constitucional. Portanto, ministro, recebo meus parabéns, mas como eu tinha dividido a minha exposição em 3 partes. Tinha colocado 1 minuto para a introdução, 4 minutos para falar de aspectos constitucionais, mais 4 minutos para falar da credibilidade do Poder Judiciário e 1 minuto para encerrar. Mas como eu estava aqui hoje de manhã e assisti todos, eu vou abandonar esse esboço que tinha feito para me referir a alguns pontos, fazendo contraponto ao que já foi dito aqui. Eu vi hoje de manhã se falar em crise financeira, em crise econômica, em crise fiscal, em crise da federação. E não ouvi uma palavra sobre a principal crise que este país enfrenta, a crise moral. E subjacente, ministro, a essas leis, como se tivesse alguém esquecido os alertas de Habermas, subjacente a isso tem um grande problema moral. Começamos com os depósitos tributários. Não, o cidadão depositou, depósito tributário, vamos mandar a mão neles. Depois, os depósitos que os estados e municípios sejam parte. E, finalmente, já se falou hoje de manhã aqui em depósitos particulares, em litígios particulares, como se pudesse lançar mão deles. O Supremo Tribunal Federal tem nas suas mãos a definição definitiva quanto à propriedade do dinheiro depositado em juízo em conflitos com o Estado e com os particulares. A voracidade do Leviatã é infinita. E todos nós sabemos disso. Mas, como disse Posner, o pragmatismo tem que ter limites. E no Estado democrático de direito, esses limites estão nas regras, que são ditadas exatamente na produção do direito jurisdicional pelos tribunais. A nossa preocupação, ministro, em primeiro lugar, é com o direito de propriedade. Eu sei que os ministros vão se debruçar sobre isso, mas eu quero enfatizar esse aspecto, porque quando as ADIs foram conhecidas e dirimidas pelo Colégio do Supremo Tribunal Federal a respeito de depósitos tributários, esteve atento ao Supremo ao fato de que não estavam esses depósitos custodiados à conta da Justiça, que eles são administrados e ficam sob guarda da Secretaria do Tesouro Nacional. E mais ainda, que havia um substrato de moralidade para que esses depósitos pudessem ser mobilizados pela Fazenda Nacional. Qual é? É o resultante do processo para a constituição do crédito tributário e seu pronunciamento definitivo ainda em ordem administrativa. Em que o devedor tem o direito de discutir administrativamente com o Estado. E não se conformando com aquele lançamento, tem o direito de vir discutir em juízo e fazer o depósito, para evitar ser constrangido antes de uma decisão final da Justiça. Então há um discrimen, não vou falar nenhuma palavra relativa a precedente no modelo inglês, porque eu sou contra
esses modernismos que terminam desvirtuando o sentido e o alcance do nosso direito, que é um direito escrito. E não é escrito à toa. É escrito como de qualquer país latino, porque latino já não cumpre o que está escrito, que dirá o que é conceitual. E nós todos sabemos disso. Pois bem, esse descrime está revelado. O ministro Gilmar Mendes, cuidadoso como é, ao apreciar a ADI 1933-DF, em certo momento do debate, acentuou o seguinte, aspas, parece-me que em relação àqueles casos das normas dos estados, o que havia insegurança, pelo menos imagino deve ter havido dispersão de fundamentos, é quanto à efetiva garantia da devolução. No caso da União, ninguém tinha nenhuma dúvida. Por quê? E ele mesmo respondeu, porque o fluxo de caixa é contínuo. E a pergunta que se fazia é se os estados e municípios poderiam dar essa mesma garantia, ou se essa garantia estava assegurada. Em outras palavras, continuou o ministro, significa dizer, se amanhã, por acaso, houver a decisão em favor do depositante, poderá ele reaver de imediato a quantia? E aí, num aposto, ao contrário de fato, situação vexatória. Fecho aspas. Então, já naquela oportunidade que se discutia sobre o uso de valores não custodiados na justiça brasileira, já Sua Excelência alertava para esse ponto que é fundamental. Eu quero dizer que depósito judicial não é nada novo, é muito velho. Quero dizer que já houve caso de chegar no banco e não receber. Quero dizer que tem uma desembargadora num certo estado cumprindo pena de 13 anos de reclusão por desvio de depósito judicial. Quero dizer também que essa matéria de depósito judicial está a exigir um cuidado muito grande quanto ao custodiamento, que se falou hoje de manhã aqui, SPRED, e na parte que o judiciário recebe, ministro, o Supremo Tribunal precisava atentar que quando o presidente de um tribunal custodia num certo banco os valores que lhe são entregues, porque o depositário não é o banco. O depositário é o judiciário, que custodia e, por delegação, transfere para um banco porque ele não tem serviços para administrar esses recursos. Quando ele faz isso, o presidente do tribunal assume responsabilidade. Vossa Excelência, ministro, só para lembrar, era presidente do Conselho Nacional de Justiça, e eu me honro de ter trabalhado sob a presidência de Vossa Excelência no Conselho, quando um presidente de tribunal tinha custodiado no Banco Santos e respondeu a processo administrativo disciplinar, porque o banco quebrou. Então, não vamos inventar a roda. O grande problema nosso é esquecer que pequenas falhas morais, quando somadas, lamentavelmente arrasam o Estado Democrático de Direito, que é um Estado de regras. Essas leis, ministro, estão dispondo sobre depósitos antigos, feitos há mais de 10 anos. Hoje o Banco do Brasil citou aqui que poderia ter um valor depositado que fosse muito representado em valor ao total liberado. Pois bem, a Secretaria de Finanças do Tribunal de Justiça do Pará me forneceu uma planilha e já foram liberados 90 milhões de recursos, e esses recursos tributários. Pois bem, esses recursos corrigidos hoje pela Selic representam 108 milhões, mas tem um depósito feito há 10 anos, corrigido pela caderneta de poupança, que hoje representa 53 milhões sozinho. Risco A, ministro. Mas, sobretudo, existem regras constitucionais que essa sistemática de respeito. E o de respeito à Constituição pelo Leviatã só pode ser contida pelos tribunais. E nós temos essa responsabilidade
com a Constituição da República. Soluções de gestão existem. O Estado precisa ser administrado com decência. Muito obrigado. Agradecemos ao desembargador Milton Nobre pela sua contribuição. E agora passamos a palavra ao professor Matos Tavares para também fazer uso dela e disporá também de 10 minutos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui na discussão dessa importante matéria, senhor ministro, que eu poderia estar até na plaquinha que indica professor, poderia estar aqui na condição de especialista, mas também eu me sinto hoje como um executivo do setor privado, então eu vou dar um pouco da visão do setor privado, da visão de uma das partes, num processo que leve à composição de depósitos judiciais. Então, para nós é um motivo de muita preocupação pelas questões que já foram aqui apresentadas, pelos riscos que representa a composição do depósito judicial e a utilização deles antes de que a sentença seja transitada e julgado. Então, é muito preocupante a parte que recorre, que faz um depósito judicial, imaginar não receber essa quantia porque o Estado fez uso, o Estado quebrou, o Estado faliu, e isso ser postergado o recebimento, depois de anos de discussão de uma matéria. Então, como especialista em finanças públicas, eu também me preocupo fortemente com essa utilização, pelo que representa esse endividamento, né, essa facilidade de se endividar. E, pelo lado privado, eu vejo que isso pode representar um cerceamento do direito, e eu gostaria de explicar melhor. Quando uma empresa recorre de alguma questão tributária junto à Fazenda Pública, recorre ao juiz, o juiz pede para formular, com base na lei, uma garantia, se oferece as garantias e o juiz faz com frequência, ou praticamente em todos os casos, faz uma consulta à Procuradoria do Estado, perguntando se concorda. Né? Na medida que a gente tem a possibilidade dos estados usarem esse depósito judicial para fazer caixa, a Procuradoria dá para imaginar que resposta, principalmente numa situação de crise financeira do Estado, como a gente observa hoje, a facilidade com que a Procuradoria vai responder esse questionamento. Vai sempre dizer que quer o depósito em dinheiro e não um seguro-garantia, que é igualmente garantidor, não é dinheiro, mas é igualmente garantidor, que se dá, faz um seguro-garantia de um banco de primeira linha, que normalmente se oferece, quer dizer, e o Estado, ao ter interesse, a Procuradoria vai atender, Procuradoria do Estado, vai atender o interesse da Fazenda Estadual e vai exigir que seja feito o depósito, e não o seguro-garantia. Com isso, se cesseia o direito de defesa do contribuinte. Por quê? Porque nem toda empresa vai ter o dinheiro para fazer o depósito judicial e apresentar aquela garantia. Uma coisa é contratar um seguro e pagar uma quantia por esse seguro. A outra coisa, bem diferente, é fazer um depósito do valor envolvido naquele questionamento. Então, com isso, na prática, eu diria que vai se dar, e essa é a nossa preocupação, em face da situação fiscal com que vivem os estados hoje, que aconteça isso na prática. Nem me refiro à questão de lançar mão de depósito, e aí outros aqui que me antecederam, eu ouvi os comentários que foram feitos, muito apropriados, do risco que se tem quando o Estado nem parte e poder lançar mão. Quer dizer, é mais grave ainda,
Mas mesmo na situação menos grave, em que o Estado é parte, temos aqui um risco e temos um cerceamento de direito. Era isso que eu queria trazer. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Matos. Passo agora a palavra ao professor Raul Veloso, que também disporá de 10 minutos. Muito bem. Senhores ministros, eu vou direto ao ponto, já que eu não tenho tempo, então a gente tem de economizar no tempo. Eu queria, obviamente, eu ando sempre com a apresentação na mão, mas não é para mostrar, porque não vai haver tempo. Eu trouxe o computador para a hipótese de não funcionar essa... Mas estou vendo feliz que os dados estão ali. Eu queria dizer aqui o seguinte, eu vou falar como economista, preocupado com a questão macroeconômica brasileira e equilíbrio fiscal, principalmente, essa é minha faina diária, todos já devem ter me ouvido em várias ocasiões pela televisão. Hoje mesmo eu acabei de falar porque há esse movimento anti-CPMF na rua, e veio a pergunta o que devia fazer, e por ter vivido no governo muito tempo, eu, obviamente, tenho aqui, dentro das veias, a veia de quem atuou no setor público e conhece as restrições e as limitações que muitas vezes a gente enfrenta no dia a dia da gestão macroeconômica. Eu não sou advogado, a minha formação não é jurídica, é econômica, então eu vou me ater apenas, os senhores me desculpem, ao ponto de vista econômico. E desse ponto de vista, eu queria, todo mundo sabe disso, mas não custa lembrar, nós estamos hoje imersos numa gigantesca crise fiscal que não precisava ter acontecido, ela não tem origem externa, ela tem origem interna, erros cometidos internamente, mas essa situação nos colocou hoje diante de uma espécie de precipício, que eu acho que esse é o contexto que a gente tem de olhar essas coisas. E os estados, eu estou pensando principalmente nos estados agora, eles foram ou quiseram ser arrastados nesse vendaval de crise fiscal que as administrações atuais herdaram, às vezes é a mesma administração, mas eu tenho de falar aqui em tese, e o que eu queria dizer é o seguinte, com toda sinceridade, eu não consigo ver saída para a gente sair dessa difícil, esse quadro complicadíssimo financeiro, sem usar esse tipo de recurso que está aí, que já vem sendo usado pela União, por vários estados, e se coloca como uma das poucas opções a um aumento da carga tributária, que para os estados é muito mais difícil de fazer, e que talvez seja, do ponto de vista deles, a única saída neste momento para não contribuir ainda mais para o descalabro e para a crise em que nós estamos imersos de desconfiança sobre nossa capacidade de administrar a nossa dívida. Acabamos de ver uma agência de risco retirar o grau de investimento do país. Nós estamos vivendo uma situação que cada dia é um problema, que se adiciona, cada dia é uma dificuldade adicional, e eu acho que, para mim, o que a gente tem de discutir, primeiro, é se esses recursos, se há risco de esses recursos se exaurirem, número um. Número dois, se existem instrumentos que permitam ao Poder Judiciário intervir e retirar os recursos, se for necessário. Eu não sou da área, mas eu entendo que esse instrumento existe, da mesma forma que outros instrumentos semelhantes existiram recentemente em situações análogas.
E eu trouxe essa informação aí, eu até pensei em vir de manhã para ouvir as discussões, ministro, mas eu tive de correr atrás dessa informação e ela é muito importante pelo seguinte, porque peguei um caso a que eu consegui ter acesso, em que nós podemos ver ali que se a gente retirar os juros dos depósitos que vão se acumulando para, numa estimativa, ter apenas a diferença entre o que entra e o que sai, e podemos ver que a média mensal dos depósitos vinculados ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais são valores crescentes, a gente pode ver aí, de 2010 a 2015, até o mês de agosto, ou seja, mensalmente se adicionam recursos expressivos ao estoque e, então, eu não consigo imaginar, tomando esse exemplo, mas a gente precisava fazer isso para todos os estados, de imaginar que se fica lá um fundo de reserva da ordem de 30% do total, e se esses valores como esses, vão sendo adicionados no mês a mês, se pode haver esse temor que já foi levantado, eu acredito que aqui já foi levantado, de que haja falta de ingressos nessa modalidade, sem falar no fato de que, até onde eu entendo, o Poder Judiciário pode intervir e retirar os recursos que forem necessários na conta de arrecadação de ICMS de cada estado. O outro ponto que eu queria salientar, e é uma pena que eu não possa discutir a dramática situação dos estados, a gente ouve sempre o Rio Grande do Sul, que atualmente não está pagando pessoal, ou está adiando o pagamento de pessoal, mas o que eu queria também lembrar é que esses recursos são depositados e usados por bancos oficiais, pagando 6%, grosso modo, 6% ao ano, e recebendo por eles o resultado, a taxa média que eles recebem, vamos imaginar, pelas aplicações dos recursos, à medida que não há carimbo, pode ser algo, sei lá, 3%, 4% ao mês, imaginemos 4% ao mês, 48% ao ano, menos 6%, 42%, vamos trabalhar com 40%, de taxa líquida em cima de um estoque total da ordem de 200 bilhões, nós estamos falando, eu fiz essa conta agora, não tenho aí os dados precisos na mão, mas é uma coisa da ordem de 80 que se adicionam às receitas dessas instituições por conta do uso desses depósitos. O que nós estamos fazendo tirando dos bancos, alguns deles, eu imagino, com participação privada, você está transferindo para capitais privados, à medida que haja sócios privados, esses valores que são possíveis mediante o uso como empréstimo desses recursos, em vez de utilizar, que é o que se discute hoje, para equacionar problemas críticos dos estados. No fundo, é uma transferência de recursos para esses bancos, em vez de serem usados para as finalidades que, eu não sei todos os casos, eu não conheço o assunto em profundidade, mas eu sei que no caso de Minas, que é o que eu citei aí, o uso dos recursos está restrito basicamente a pagamento de dívida, incluindo os precatórios que agora os estados vão ter de pagar num período mais curto. Ministro, o senhor, por gentileza, me corrija se eu estou errado, mas ao que eu entendo, antes faltava 10 anos para todos pagarem os precatórios e agora faltam 5 anos, quer dizer, eles vão ter de pagar o dobro. Então, à medida que parte desses recursos seja usado para viabilizar esse tipo de pagamento de dívida, eu não consigo ver por que não lançar mão com essa finalidade se há essa segurança de que os fluxos são crescentes e positivos e que há a possibilidade de interferir na conta e retirar os recursos. A situação dos estados é muito complicada.
e foram erros cometidos nos últimos anos. Quisera eu poder ter o tempo para explicar essa situação. O grosso do dinheiro que eles receberam da União sob a forma de empréstimo, indiretamente, foi utilizado para aumentar o gasto de pessoal. E aí, agora, nós temos a arrecadação caindo por conta da crise e os gastos de pessoal herdados com uma conta gigantesca para pagar. Eu não sei o que vai acontecer se nós não enfrentarmos essa situação e esse problema com muita disposição. Muito obrigado. Obrigado, professor Raul Veloso. Nós passamos agora a palavra ao professor Mauro Ricardo, que disporá também de 10 minutos. De repente eles vão ficar grandes administradores com esse dinheiro. Que coisa difícil. Isso aqui, é que o futuro vai ser diferente. Que coisa dramática. Bom, eu gostaria, primeiramente, de saudar os excelentíssimos ministros aqui presentes, o procurador da República, os diversos colegas aqui, dizer da grande satisfação de estarmos hoje para discutir um assunto extremamente importante, né, para todos, para o Judiciário, para o Legislativo e para o Executivo e também para os depositantes relativos aos depósitos judiciais. Logicamente, esses depósitos judiciais de natureza tributária, antes de se ingressar com uma ação judicial, nós temos aí um longo período de discussão do contencioso administrativo, que nós não podemos deixar de esquecer que isso, por vezes, demora anos na discussão em primeira instância, segunda instância, até que se conclua o contencioso administrativo, dando oportunidade ao devedor de tributos que possa recorrer ainda ao judiciário. E que, para que isso ocorra, é importante que ele possa dar garantias para que seja exigida, suspensa a exigibilidade do imposto, né? Ocorre que os depósitos judiciais, hoje, eles são corrigidos pela TR, né, mais 0,5%, que é a correção efetuada pela caderneta de poupança. Então, vamos supor que uma ação dessa natureza, que no contencioso administrativo demore 2 anos, e que se demore nos tribunais mais uns 10 anos. Nós estamos falando de 12 anos em que os depósitos judiciais são lá efetuados, no judiciário, logicamente, e corrigidos pelo TR mais 0,5%. Né? Quando o Poder Executivo ganhar esta ação judicial, ele vai sacar aqueles depósitos judiciais com esta correção, com TR mais 0,5%. Imagine o quanto que o Estado, ou o município, ou o poder público, não perdeu durante todo esse processo por conta dessa defasagem em termos de correção. E o que a União fez? A União corrigiu isso, né, em 1998, né, editou uma medida provisória que posteriormente foi transformada em lei, né, estabelecendo que os depósitos judiciais efetuados na Caixa Econômica Federal devem ser transferidos imediatamente para a União, exatamente para não haver essa defasagem de correção como existia no passado e, logicamente, esses recursos passaram a ter uma remuneração decente. Posteriormente, em 2002, os estados, da mesma forma, com uma lei complementar aprovada pelo Congresso Nacional, puderam sacar 70% dos depósitos judiciais, 30% constituíram um fundo e 40% eram usados para pagamento de precatórios. Posteriormente, os municípios, em 2003, fizeram também da mesma forma que os estados fizeram. E agora, recentemente, neste ano, o senador José Serra apresentou um projeto de lei que amplia de 40% para 70% a utilização dos depósitos judiciais em pagamento de precatórios, em pagamento de dívidas, em pagamentos de outras despesas de capital, desde que exista
disponibilidade orçamentária para pagamento de precatórios. É uma prioridade de pagamento. Primeiro, precatório. Se você tiver dotação orçamentária para pagamento de precatório, pode pagar dívida fundada. Se tiver disponibilidade para pagamento de dívida fundada, pode pagar despesas de capital ou mesmo constituição de fundo garantidor para parcerias público-privadas. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou em relação a esse assunto no que se refere à lei federal, né? Por intermédio de uma ADI 1933, o Supremo já se manifestou considerando constitucional o que o governo federal fez e acredito que, da mesma forma, também decidirá em relação às outras leis complementares aprovadas pelo Congresso Nacional. O que temos agora duas leis, três leis, uma do Rio de Janeiro, outra de Minas Gerais e outra se me falha a memória, de Sergipe, onde se avança buscando não só os depósitos judiciais em que o ente é parte, mas também em depósitos judiciais que o ente não é parte, né? Sobre esse aspecto, eu acho que é algo que fere a lei de responsabilidade fiscal, não permitindo que você possa tomar empréstimos de terceiros sem qualquer possibilidade sem autorização legislativa para isso e sem autorização do Congresso Nacional ou mesmo do Ministério da Fazenda. Esses depósitos judiciais hoje que são trazidos aos entes por intermédio das leis complementares, eles são classificados, porque eu vi alguém falar aqui, que eles não são as receitas extra-orçamentárias. Não são receitas extra-orçamentárias, são receitas orçamentárias classificadas dentro do orçamento, tanto da União, quanto do Estado, quanto do município, na forma estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, que hoje é quem tem a responsabilidade, enquanto não se cria o Conselho de Gestão Fiscal, de normatizar toda a questão contábil, né? E lá está estabelecido que isto é uma receita corrente, que deve ser observada a sua natureza quando do seu ingresso e quando houver, se houver a perda desta ação por parte do ente público, isso deve ser classificado como uma restituição, né? Não afeta o endividamento, porque isso é classificado como uma receita e, quando retorna, com uma restituição, e os tribunais de contas dos estados são os responsáveis pelo acompanhamento em relação à aplicação dos recursos nas finalidades estabelecidas na lei complementar. Por isso, eu sou favorável à implantação da lei complementar número 151, de autoria do senador José Serra, que permite que os estados possam utilizar esses recursos preferencialmente no pagamento de precatórios, em especial por conta da decisão recente do Supremo Tribunal Federal em relação à emenda constitucional 62, que classificou, que julgou como inconstitucional a emenda e, na modulação, estabeleceu um prazo de 5 anos, ou seja, até 2020, um prazo para que os entes pudessem pagar os precatórios. Esta lei vem exatamente ao encontro desta decisão do Supremo Tribunal Federal, porque possibilitará que os estados e municípios tenham recursos adicionais para pagamento de precatórios. Essas são as minhas considerações. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao doutor Mauro Ricardo e convido agora a doutora Luciene Pereira para falar pela Associação dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil. A senhora também disporá de 10 minutos. Eu mudo por aqui, né? Eu mudo por aqui.
Muito boa tarde a todos, excelentíssimo ministro Gilmar Mendes, excelentíssimo ministro Edson Fachin, excelentíssimo subprocurador-geral da República, Odim Brandão, senhores expositores e demais presentes. Eu vou também avançar um pouco nos aspectos que já foram abordados nas exposições anteriores. Queria chamar a atenção que o Estado do Rio de Janeiro ele tem também uma lei complementar que trata dos depósitos judiciais das matérias tributárias também, só para que fique claro, não são apenas esses depósitos da Lei Complementar 147, mas o foco aqui é da Lei Complementar 147, vou me ater também à Lei Complementar 151, que me parece que tem um efeito multiplicador dos aspectos que abordarei nessa questão. A Lei Complementar 147 ela foi alterada este ano, em março, e aumentou esse percentual de 25% para 62,5%, sendo 25 pontos percentuais para pagamento de precatórios e, ao que parece, a grande preocupação é com o Fundo de Previdência do Estado do Rio de Janeiro, que, historicamente, foi custeado com recurso dos royalties e com a nova matriz que se tem, a gente vê um comprometimento desses recursos que sempre, ao invés de serem usados para fazer uma capitalização efetiva, foram usados para cobertura de déficit financeiro mensal, e aí se tem o quadro que vemos hoje. Então, a maior parte dos recursos estão sendo destinados para a capitalização que, repito, o Rio de Janeiro não vem adotando bem esses critérios técnicos da capitalização. Bom, em síntese, a gente se alinha à tese da Procuradoria-Geral da República e vamos ressaltar alguns aspectos para uma reflexão sobre a ótica fiscal. Acho que tem que se considerar esse efeito multiplicador, citando como exemplo a Lei Complementar Federal 151, que se aplica a todos os estados, mais de 5.500 municípios. Há que se considerar um binômio constitucional da limitação ao poder de tributar e também aos limites de gastos que são exigidos pela Constituição da República. Há uma falta de razoabilidade e também proporcionalidade na apropriação de recursos privados. É importante a gente ressaltar que o Estado ele pode muito, mas o Estado não pode tudo. E o princípio da proibição do retrocesso no sentido de nós preservarmos o equilíbrio das contas públicas em prol de um bem-estar social. Sem estabilidade fiscal, não se tem o bem-estar social tão almejado. Bom, esse efeito multiplicador a gente percebe, já foi dito, na Lei Complementar 151, em que os recursos podem ser usados até 70% para pagamento de precatórios, e aí vem uma inovação, as despesas de capital com investimentos e fundo aí garantidor das PPPs e pagamento de dívida, que já se verifica em algumas leis. Aí se fala, ao invés de capitalização, mas de recomposição dos fluxos de pagamento. Eu entendo isso aí como repasse de recursos para cobertura de déficit financeiro mensal, de despesas com inativos. Então, isso começa a agravar bastante a situação, e o equilíbrio atuarial, que eu poderia entender aqui como regras de capitalização, mas que não estão ainda definidas com clareza para o setor público pelo Ministério da Previdência. Bom, em relação à Lei Complementar 147, eu queria traçar esses três aspectos: jurídico, econômico e fiscal. No aspecto econômico, acho que tem um ponto, independentemente de algumas decisões, acho importante refletir sobre alguns aspectos, se esses recursos, já foi dito aqui, que são classificados como receita corrente. Eu discordo e direi por quê. Acho que, se essas operações são feitas, se a utilização desses recursos que não pertencem ao Estado, ele é feito a título de um empréstimo. Sim, isso seria uma operação de crédito, receita
receita de capital, com todos os impactos em limites fiscais. Porque, se for uma receita corrente, isso vai impactar a receita corrente líquida, e vamos ver o que isso significa. E também eu tenho que considerar a repartição de receita que compõe aí o Pacto Federativo Fiscal. Bom, considerando que o que está sendo feito é classificar esses recursos como receita corrente, eu tenho que considerar um aumento da margem de expansão da despesa de pessoal de todos os poderes, já que o conceito de receita corrente líquida é fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal e não compete aos estados e municípios definirem outro tipo de metodologia de matéria inserida no campo das finanças públicas. Eu tenho também um aumento da dívida, do endividamento, e aí não é só da dívida pública, mas de uma capacidade também de realizar operações de crédito. Então, eu tenho aí uma via de alavancagem, sim, e isso precisa ser considerado. E eu tenho impactos fiscais da antecipação de repartição de receita de um ingresso que, na verdade, pode não se materializar, ele pode não ser sustentável. Tem um ponto que eu queria chamar a atenção, até porque esses recursos estão sendo carreados para a parte previdenciária, e isso é extremamente grave, isso requer uma reflexão do nosso país, né? Bom, se eu registro esses valores como receita corrente, eu tenho aumento da receita corrente líquida. Isso dá espaço para o aumento da despesa de pessoal, que foi muito bem contextualizado pelo Procurador-Geral da República na ADIM 3756, onde ele aponta que são despesas de longo prazo, né, e que atingem até a inatividade. Então, eu tenho o aumento por essa via, por uma simples escrituração como receita corrente. Eu tenho também o aumento do endividamento público. E, por ser esses recursos usados, né, eles serem aportados no fundo de previdência, quando esse recurso é utilizado para pagamento dos benefícios, eu deduzo essas despesas para fins de apuração do limite fixado pela LRF, no artigo 19, parágrafo 1º, e, com isso, eu aumento a margem de gasto dos entes da federação. Então, eu tenho um duplo impacto quando eu pego esses recursos, jogo como receita corrente e ainda utilizo depois, via fundo de previdência, esses mesmos recursos. Eu tenho impacto duas vezes. Bom, no aspecto jurídico, a gente precisa considerar a limitação ao poder de tributar, que tem como base, que se materializa efetivamente no limite do gasto público. Sem o limite do gasto público, a limitação ao poder de tributar, estamos sentindo isso nesse momento, é uma norma meramente programática que não se materializa de fato, porque as questões econômicas elas se impõem. Então, o Estado, como eu disse, ele pode muito, ele não pode tudo. Bom, aqui é um gráfico que está num relatório da Receita Federal, que mostra a nossa carga tributária, que chegou ano passado a 35,42%. Aqui também são dados que mostram, né, a representação na carga. Então, a gente vê que a representação do Estado é 4 vezes maior que a do município. Então, se eu tenho antecipação de dívida ativa, dessas ações de tributos, eu tenho que repartir algo que não é certo. Então, obviamente, eu vou impactar sobre todos aqueles aspectos as finanças dos municípios, e isso precisa ser considerado. Bom, esse é o cenário pré-LRF, né, que parece bastante com o cenário atual, principalmente no que diz respeito às variáveis internas, aí uma crise cambial em 99, agravamento da situação fiscal do setor público, né, o que vemos hoje também, um déficit da Previdência, e aí vem a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. Essa lei ela tem como alicerce esse binômio constitucional que tem uma tensão entre as demandas, e será sempre assim, com a arrecadação que tensiona para um outro lado. O ministro Joaquim Levy sinalizou no início do ano que o equilíbrio fiscal ele é essencial para o crescimento sustentável, porém, essa é a realidade que estamos exatamente nesse mês
lamentavelmente, o cenário é esse de desajuste fiscal, não apenas na União, que ganha as páginas dos jornais, mas também em vários estados e municípios. Esse é o cenário que se reproduz. Aí está o impacto de um encaminhamento de um orçamento desequilibrado no âmbito da União e que a gente percebe também que, se for dada a devida transparência, isso também ocorre em estados. E aí isso nos obriga a refletir sobre o princípio da proibição do retrocesso, em especial no que diz respeito à Lei Complementar 151, né? Então, eu tenho a teoria da irreversibilidade, que precisa ser considerada, considerando aí as lições do ministro Gilmar Mendes, também citado nesse precedente do ministro Celso de Mello, desse princípio, inclusive sobre a ótica econômica também. E, nesse sentido, a gente conclui que a Lei Complementar 147 e a Lei 151 também, elas aniquilam o núcleo essencial da LRF, na medida em que promove indisciplina do gasto público, não é? O que leva, na prática, inevitável desequilíbrio das contas públicas e, dessa forma, um retrocesso inaceitável da Lei de Responsabilidade Fiscal, que completou 15 anos e que é um patrimônio da nação brasileira. Muitíssimo obrigada a todos. Agradeço a doutora Luciane Pereira. E, senhoras e senhores, agora vamos fazer uma pequena pausa de 15 minutos e, logo em seguida, retomaremos os trabalhos.